Sem mais delongas, família, vamos direto aqui para dentro do gráfico semanal do Bitcoin, em que a gente vem há alguns vídeos trazendo esse estudo, tentando extrair importantes lições, principalmente voltado para o longo prazo. Lembrando aqui, mais uma vez, estou no gráfico semanal e eu não tenho o perfil de trader de curto prazo. Então, segunda-feira, começando a nossa semana, sempre importante começar a semana com velas verdes, todo mundo gosta, mas a grande verdade é que essa reação nessa segunda-feira pode ter sido importante para o curto prazo, principalmente voltado aqui para esse target, que acredito que seja o mais importante no curto prazo, em torno de 22 mil dólares e 700, que é exatamente onde nesse momento está essa média móvel azul, que é a nossa média móvel de 200 períodos aqui no gráfico semanal. Para você que está mais preocupado com curto prazo, em primeiro lugar, não pode perder as lives do Rodrigo, e hoje já aconteceu uma. No meio da semana a gente costuma ter uma que é fechada de tempos em tempos, exclusiva para membros, mas esse é o cara certo para você se atualizar de curto prazo. Eu, particularmente, gosto muito dos estudos de tendência e posso dizer hoje, há alguns anos no mercado, que eu me categorizo como um hodler, ou holder, como você quiser chamar. Para fins de tendência, e por isso que eu tenho trazido mais aqui o gráfico semanal, aos poucos estamos nos recuperando, mas eu posso dizer que aos poucos o Bitcoin ele faz um movimento que rima, que parece muito com o movimento que a gente fez aqui no meio de 2021. Até por isso, nesse estudo, eu trago aqui uma cópia dos fractais dessa movimentação que a gente teve no gráfico e a gente pode perceber que é muito semelhante. Obviamente, a gente tem volumes diferentes nesse momento do mercado, mas ainda assim, esse movimento de lateralização com correção é muito parecido e pelo menos vem rimando até o momento. Outro ponto que eu estou bastante ligado e interessado é em relação ao indicador do MACD no semanal, porque a gente pode também perceber uma confluência em relação à movimentação e perda de força que esse movimento aqui no meio do ano foi tendo com o passar do tempo, para que a gente voltasse a viver novamente períodos de euforia, períodos de prosperidade no mercado. Então, desde aquela correção no meio do ano de 2021, aqui no MACD eu consegui identificar uma linha de tendência ascendente que vem servindo de suporte para a gente e que eu confesso que aos poucos vem me animando, ainda mais quando aparentemente essa linha azul começou a fazer um movimento de encontro com essa linha vermelha, e é então o tal cruzamento da passagem da linha da média móvel azul por cima dessa vermelha que eu gostaria de ver, que foi exatamente o que aconteceu aqui, momentos antes da descoberta da nossa máxima histórica do preço do Bitcoin. Para fechar aqui no gráfico semanal do Bitcoin, em termos de prazo, de período de recuperação, eu ainda permaneço muito atento em relação a esse possível momento aqui de final de agosto, início de setembro, possivelmente, caso a gente continue respeitando essa linha de tendência no MACD e, obviamente, também consiga fazer essa passagem acima da média móvel de 200 períodos, aí eu começo a ficar cada vez mais confiante de que realmente 2022 ainda pode ser um ano muito bom, como eu havia dito há tempos atrás. Virando a página, ainda falando de Bitcoin, temos aqui o tweet de Kruger Macro, que diz: Bitcoin miners panic sold large quantities in June, another clear sign of capitulation. Então, o que ele traz aqui é referente a um comportamento que a Liga Cripto já vem mapeando. Eu já trouxe ali rapidamente em alguns vídeos meus, e o Igor, que é o nosso grande analista on-chain, também traz com muita informação esses dados. No caso, eu achei interessante a informação. Eu não sei se concordo 100% e, obviamente, você também não é obrigado a concordar nem com o Kruger Macro, nem comigo especificamente. É importante que você formule a sua própria opinião, e é isso que a Liga Cripto sempre estimula. Mas, na minha opinião, pode ter sido sim uma movimentação de panic sell, ou seja, no último ano, principalmente em 2021, a gente teve uma entrada muito grande de mineradores nesse sistema. Talvez nem todos eles sejam Bitcoin maximalists, ou seja, sejam pessoas que realmente acreditem no Bitcoin para longo prazo, aquele comportamento ferrenho de hodler, e realmente só vendam quando a oportunidade seja realmente muito boa, ou seja, numa movimentação contrária do que a maioria faz, ou seja, quando o FOMO começa, quando os camarõezinhos ficam muito animados para comprar, é quando você começa a observar um movimento de venda de mineradores. Porém, é verdade também que a gente viveu um momento bearish, digamos assim, que não era muito esperado por boa parte do mercado. E a gente sabe também
que uma hora ou outra a conta chega. Obviamente, você também tem dentro dessa classe distinções de mineradores diferentes, ou seja, tem grandes mineradores, grandes corporações que têm um fôlego muito maior, enquanto possivelmente você pode também ter dentro dessa classe mineradores menores com uma capacidade computacional menor e também uma capacidade de segurar seus bitcoins menor. Por isso o Naked Brad, que é um usuário aqui do Twitch, trouxe aqui a pergunta: Panic sold or had to pay the bills? Ou seja, eles venderam no pânico, junto do medo do mercado, ou simplesmente eles tiveram que pagar contas? Não tem como a gente ter uma comprovação oficial, real, mas ao mesmo tempo são possibilidades, e sinceramente o que eu acho que pode ter acontecido foi um mix das duas coisas. Então você tinha mineradores precisando pagar conta, você tinha mineradores que precisavam pagar conta, mas também não queriam manter os seus bitcoins com risco, né, com medo da continuidade da queda, e para mim isso é algo normal, visto que você já não tem mais no universo do Bitcoin, no universo da blockchain, tudo igualzinho como era antes. Tudo vai evoluindo, você tem novos entrantes e possivelmente você vai ter novos hábitos, novos comportamentos diante dessas mudanças que vêm acontecendo e são naturais. Mas, de fato, essa teoria de panic sold, ou seja, de venda em pânico na classe dos mineradores, poderia ser um sinal claro de capitulação. Agora, diretamente da China, Banco Central de Hong Kong diz: cripto provavelmente será importante para o futuro sistema financeiro. Sim, eu estou falando da mesma Hong Kong que você está acostumado, que é na China, o mesmo país que no meio do ano passado tinha proibido mineração de Bitcoin. De vez em quando, dependendo do humor, eles também gostam de banir ou inviabilizar ou proibir qualquer tipo de transação usando criptoativos, mas também eles têm momentos de lucidez, e é óbvio que eu estou brincando aqui, mas sinceramente eu tenho visto cada vez mais esse tipo de comportamento que são antagônicos em grandes potências, e por isso também eu particularmente não me importo muito com o que eles estão falando, mas principalmente eu fico muito atento ao que eles estão fazendo. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra.